E mais uma vez a mão do Senhor vai se manifestar ali. Eu quero pedir silêncio e atenção a todos neste momento. O momento de conversar já passou, é hora de ouvir a palavra. Jesus falou contigo. E ele diz em sua palavra que o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, preparou um banquete para 1000 homens. Diante desses 1000 homens, eles se reuniram para banquetear. Estavam entre eles mulheres, concubinas e muitas pessoas importantes reunidas naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Belsazar, não se contentando, amados, em participar com seus convidados no banquete ali naquele momento, tomou em seu coração a decisão de pegar os utensílios da casa do Senhor, de pegar os utensílios que estavam guardados pelo seu pai antes de falecer, havia um quarto particular, e ele toma a decisão de levar esses utensílios para que os seus convidados, para que aqueles que estavam à mesa pudessem participar com ele do banquete, usufruir desses novos utensílios. Mas não sabendo ele, amados, que estava brincando com fogo e que estava mexendo com Deus vivo da terra e dos céus. Enquanto ele está banqueteando, enquanto ele está usufruindo do seu bel prazer, a Bíblia diz que agora aparece entre eles uma mão como de um homem, uma mão humana, e vai na parede escrever, e o seu dedo começa a desdenhar letras, o seu dedo começa a desdenhar palavras, e começa a trazer uma analogia para aquele lugar e para aqueles homens, dizendo: olha, é hora de vocês entenderem o que o Senhor quer falar contigo aqui neste lugar. É hora de você entender, Belsazar, que o Deus eterno e poderoso não está nada gostando do que foi feito aqui neste lugar. Enquanto Belsazar está banqueteando com eles, agora vê a mão escrevendo, e a Bíblia vai dizer, amados, que o mesmo Belsazar, agora pálido e atônito com medo, começa a tremer as suas pernas a ponto de joelho bater um com o outro. O medo toma conta dele quando vê a mão misteriosa escrevendo na parede. E alguém pode dizer assim: mas não, Iris, qual era escrito naquele lugar? Qual era o que Deus estava escrevendo naquele lugar? Na época de Belsazar poderia dizer: ah, Belsazar, ali está escrito Mene, Mene, Tekel, Persi. Na língua do aramaico ali estava escrito dessa forma. Mas em nosso dia, irmão Iris, o que é que Deus quer falar conosco na palavra? Ele está escrevendo: eu quero conserto com a minha noiva, eu quero endireitar a vereda, eu quero consertar o altar, para que a minha glória desça e a minha presença manifeste nele e permaneça nele. É isso que Deus nos chamou aqui nessa noite, amados, para que você entenda, porque se for necessário o próprio Deus descer aqui no Minucário para começar a escrever na parede o que Ele quer da noiva dele, Ele vai fazer isso. Ele vai descer para escrever e dizer: eu quero isso para minha noiva, eu quero isso para minha eleita. Porque o propósito de Deus, irmãos, é um com a igreja, é levar-nos ao pleno conhecimento da sua verdade e salvação pela palavra. O que Jesus quer que nós entendemos a cada momento em meio à caminhada é que em meio a tudo isso Ele conhece as nossas falhas e limitações. E para Deus não adianta o homem querer clamufar o seu pecado, ou responder diante do Senhor, ou diante dos homens que aqui estão e mulheres, porque para Deus nada fica, para Deus nada fica escondido, para Deus nada fica abafado debaixo do tapete que Ele não possa revelar e trazer à existência o poder da sua palavra e mostrar que vasos feitos de barro foi o que Ele escolheu. Ele podia escolher vaso de ouro, Ele podia escolher vaso de prata, Ele podia escolher vaso de bronze, mas Ele preferiu escolher vaso de barro para derramar no barro a essência do seu espírito, para mostrar que Ele para o único consegue voltar. Oh, maravilha, meu Deus! Belsazar havia ouvido do seu pai, Belsazar havia aprendido com a sua mãe que
quando Nabucodonosor se revoltou e não quis obedecer à ordem de Deus, Deus deu um fim trágico a ele. Deus mostrou ao rei Nabucodonosor o quanto ele tinha que pastar no pasto para entender e se humilhar por causa da soberba e do orgulho. E está aí duas coisas que Deus não tolera no meio da sua igreja: é o homem soberbo e o homem orgulhoso. Quando se orgulha, quando é soberbo, Deus abate, Deus amassa, Deus mostra que o vaso não é nada sem a presença dele, que o vaso não é nada se ele não tocar com o seu dedo lindinho e derramar essência sobre ele. Por isso Deus poderoso ensina a noiva do Cordeiro, dia após dia, a caminhar com humildade, dia após dia, a caminhar com o seu coração reto e sincero diante do Senhor. Ainda que os pratos do inimigo sejam esses, se exalte, se vanglorie, porque Deus está te usando um pouquinho, porque Deus está te levando às nações, porque Deus está te usando como vaso na mão do oleiro. É aí que você tem que entender: e quanto mais Ele te usar, e quanto mais Ele te levar às nações, e quanto mais Ele usar a tua boca para falar do amor dele, aí que você tem que entender o que João entendeu: e quando Ele vier sobre ti, aí você diminui e Ele cresce, você desce e Ele aparece, você some e a glória dele se manifesta na vida dos que ouvem. É o poder da palavra, porque o vaso de barro, irmãos, foi escolhido por Ele. Por isso Ele escolheu o vaso de barro e mostrou a Jeremias: Jeremias, entra para o areia. Eu preciso te revelar um mistério, Jeremias. Eu preciso te mostrar, Jeremias, que o vaso de barro, ele tem valor na minha mão, Jeremias. Olha o processo que faz o vaso, Jeremias. Olha como é moldado, como é a argila do vaso, como é o barro que o oleiro usa para produzir o vaso, Jeremias. Jeremias observa todo o molde, a forma com que o oleiro, pastor Denilson, pega no barro, a forma com que o oleiro pisa na roda, a velocidade tem que ser controlada. Ele não pode acelerar demais nem diminuir demais. Ele tem um controle sobre o que ele está fazendo. Por isso, quando o vaso é moldado na velocidade certa, ele não faz o que ele quer, ele não fala o que ele quer, ele não vai em busca de holofote, ele não está preocupado se o homem vai gostar da mensagem que ele vai pegar, ou se a irmã não vai gostar do que ele vai pegar. Porque a preocupação dele é com o que Deus está falando e com o que Deus assina embaixo. E se ele assina a palavra, o homem não pode mandar nela, mas a verdade vem e ela esclarece para você toda a pureza do Evangelho. A mão misteriosa escreve na parede. E eu não sei o que Deus está escrevendo a respeito de você aqui nessa noite. Eu não sei o que Deus está escrevendo a respeito de nós aqui nesse lugar. Eu não sei qual é a escrita do Nazareno nessa noite na parede, mas se há algo que precisa voltar novamente à essência, Ele está dizendo: volte logo, se arrependa, se converta, volte a se humilhar, volte a descer com a boca no pó, e se possível alcançará a misericórdia dele, porque Ele é fiel pela sua palavra. Quando Belsazar viu a escrita, irmãos, o desespero tomou conta dele e do seu coração. Porque pastor Denilson escrever algo que você está vendo aqui como essa placa com horário de culto é fácil. Pegar um voto desse aqui e ver toda a escrita dele é fácil. Mas vem uma escrita que você não está entendendo e é mistério para você. Como é que eu vou decidir algo que é mistério na minha vida? Como é que eu vou entender algo que Deus está falando comigo no oculto e que nem eu mesmo entendo o que está acontecendo devido à luta e prova que venho passando? Aí Deus vem a revelar a você no íntimo do coração: meu filho, não tem nada para você entender aí. Eu só estou te revelando um mistério, e mistério não é para ser entendido, mistério não é para ser explicado, mistério é para ser aceito na tua vida. E quando você aceitar, é porque eu já sei do propósito que eu tenho contigo. O vaso é quebrado, é amassado, é levado para o moinho, mas Ele vai dizer: ó, Bené, Mené, Tekel, Pessi, pesado foste na balança e foste achado em falta, e
E se tem falta, Deus não consegue operar. Mas quando a falta é vencida pela presença da palavra, pela purificação da palavra, aí você entende o propósito e tudo te irá bem na tua